Vamos estudar, então, a experiência desses filhos de Deus, Esther e Mordecai, na Pérsia. Lembram-se, eles tinham sido transportados quando da invasão de Babilônia, mas agora a Babilônia havia caído e o Império Persa é que dominava a região. E muitos dos hebreus que tinham ido para a Babilônia continuaram lá. Esse era o caso de Mordecai e de Esther, sua filha adotiva, sua prima, mas que era uma filha adotiva. O capítulo 1 do livro de Esther mostra o prólogo da história de Esther, a introdução da história de Esther. Por que aqueles acontecimentos na vida de Esther? O rei Assuero havia dado um banquete para os seus governadores, para os seus oficiais, e havia 127 províncias no reino da Pérsia. E ele deu um grande banquete, 180 dias de comemoração. Veja, irmãos, não era pouco. 180 dias, meio ano de comemorações. E, por final, 7 dias de um banquete no Palácio Real. Havia luxo, fartura, hospitalidade. Vasti, que era a rainha, esposa de Assuero, também deu um banquete para as mulheres dos oficiais. Um grande banquete. No auge das festividades, no clímax das festividades, o rei Assuero mandou chamar Vasti para apresentá-la diante dos oficiais e diante dos governadores. Ela era uma bela mulher e ele queria mostrar a bela mulher que ele tinha para aqueles governadores. Entretanto, irmãos, aconteceu um fato curioso, um fato inédito. Ela se negou a ir. Ela não atendeu. Não atendeu à vontade do rei. Veja, irmãos, não atendeu à vontade do rei da Pérsia. E ele então se enfureceu. Ela desrespeitou o rei. Não somente desrespeitou o rei, mas desrespeitou todos aqueles convidados, fazendo com que o rei passasse por uma situação difícil, uma situação constrangedora. Veja, o rei não consegue fazer com que a sua esposa obedeça. Isso causou um tumulto geral. E todos aqueles homens que estavam no banquete do rei falaram assim: bom, mas se a rainha não obedece ao rei, está claro que as outras mulheres também não vão obedecer aos seus maridos. Criou-se então um clima de desobediência conjugal, de desobediência geral. Por conta disso, Vasti foi destituída de rainha. Deixou de ser rainha. Foi colocada de lado no palácio. E o rei ficou sem esposa. O cargo de rainha estava vago. Mas agora no livro de Esther, no capítulo 2, nós vemos que depois de algum tempo, o rei foi procurar uma nova rainha. Como é que ele ia buscar uma nova rainha? Ora, fazer um concurso de beleza entre as moças do reino, entre as virgens do reino. E isso é que foi feito, um grande concurso de beleza. Nesse momento, a Esther se candidatou a ser esposa do rei. Mordecai estava na fortaleza de Suzã, ele servia na fortaleza de Suzã, era um funcionário público do rei. E agora, então, Esther, sua prima, sua filha, se candidatou. Dentre as moças que se candidataram, e eram muitas, Esther se sobressaiu diante de Agai. Agai era o guardador das mulheres, era o guardador do harém do rei. Lembra-se, o rei tinha muitas mulheres, muitas concubinas. E porque ele se agradou de Esther, ele viu que Esther era promissora para ser a rainha, ele providenciou tratamento de beleza, alimentos especiais, 7 camareiras, amas para servi-la. Esse tratamento de beleza duraria 12 meses. Veja, irmãos, 12 meses de tratamento de beleza para apresentar a futura noiva ao rei. Com todas essas condições e com a beleza natural de Esther, ela foi escolhida. Lembra, irmão, falamos que o livro de Esther não cita o nome de Deus, mas Deus estava providenciando os acontecimentos. Deus estava providenciando os fatos que seriam imprescindíveis no futuro. Ninguém ainda sabia
Mas Esther foi nomeada rainha. Por que que ela foi escolhida? Ela foi escolhida porque era mais bela, ela foi escolhida porque foi a mais bem tratada. Mas qual era o plano de Deus ao permitir que ela fosse escolhida? Veja Esther 2, verso 17. Ora, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Veja, irmãos, esta hebreia agora era nomeada rainha da Pérsia, esposa oficial do rei Assuero. Mas há um fato curioso, irmãos, ela não declarou qual era a sua origem. Ela não declarou qual era a sua religião, qual era o seu povo. Por quê? Porque ainda não era a hora, irmãos. Veja, nem sempre é a hora de você se declarar. Às vezes é necessário, é prudente que você não se declare. Não se declare cristão ou não se declare adventista do sétimo dia. Pode ser que as circunstâncias sejam adversas. Se Esther se declarasse logo judia, ela podia obter oposição dos outros persas, dos outros oficiais persas, das outras mulheres persas. Veja o texto da nossa lição. Embora o texto não diga exatamente o porquê, não é difícil adivinhar. Como estrangeiros em uma cultura e religião estrangeiras, que veremos mais tarde podia ser hostis, eles foram sábios ao manter silêncio sobre a sua família e o seu povo. Ainda não era a hora. Quando será a hora? Quando será a hora de Esther? Porque Deus providenciou para que Esther fosse rainha. Vamos ver isso no decorrer do estudo desta semana, no decorrer do estudo do livro de Esther.